Olá, meus amores. Hoje, nós vamos dar seguimento ao capítulo 3, vendo o suprematismo. Em 1915, o artista russo Kazimir Malevich inaugurou o suprematismo em uma exibição de artes de vanguarda ocorrida em Petrogrado. Após uma fase cubista e influenciado por outras artes de vanguarda, como o futurismo, em 1916, Malevich escreveu com o poeta russo Vladimir Maskov o manifesto do cubismo ao futurismo ao suprematismo, o novo realismo na pintura, por meio do qual passou a pregar uma supremacia na forma pura. O suprematismo buscou retirar das obras artísticas qualquer referência à realidade e à representação literal, rastro que o cubismo ainda conservava, por mais que distorcesse as formas. A ideia de abolir a representação na pintura aproximou a vanguarda suprematista da arte não objetiva, abstrata, ou seja, da arte que não dialoga com o mundo real, objetivo, como ele é. Assim, no suprematismo, foram pintadas figuras geométricas, geralmente com uso de poucas cores, prevalecendo a simplicidade e a pureza das formas. O objetivo artístico, portanto, passou a ser referenciado de maneira direta e não mais de maneira ambígua como eram. Por exemplo, os objetos artísticos representados no simbolismo. Nessa tela, Malevich afastou toda e qualquer representação figurativa e divagação fantasiosa ou onírica. Ela é conhecida exatamente com o nome que recebeu, um quadro preto sobre um fundo branco. No entanto, ainda que quando observada de longe, apresente apenas uma massa negra e compacta sobre um fundo branco, quando nos aproximamos é possível ver sua composição, formada por nuances de cores, bem como manchas e traços visíveis. Portanto, nessa obra podemos perceber a qualidade do objeto artístico, uma vez que as imperfeições, fruto de um trabalho manual do artista, trazem a ela algo de humano. Malevich deslumbrou na Revolução Russa a abertura de um novo caminho para a sociedade. Defendeu o materialismo, a sensibilidade e a distância da realidade, que conhecemos como um condutor para se chegar à realidade não objetiva e à arte pura. Como na obra mencionada anteriormente, em composição suprematista branco sobre branco, Malevich trouxe radicalismo à arte feita no período ao destacar qualquer tipo de representação figurativa e pintar um quadro branco sobre o fundo branco. No entanto, podemos ver os traços feitos pelo artista, bem como as texturas formadas pela aplicação de tinta e principalmente as nuances da cor branca, sem as quais não conseguiríamos distinguir as sobreposições de formas. Élisée Listétique, conhecido como El Elistique, foi um dos principais seguidores de Malevich e responsável por levar o suprematismo ao exterior, principalmente à Alemanha. De 1919 a 1923, o artista russo trabalhou intensamente com essa vanguarda, concebendo-a como a forma artística que melhor respondia àquela nova sociedade que se formará num pós-revolução. Vemos em um estudo que Élisée Listétique criou para seu primeiro livro sobre o suprematismo, sobre 2 quadrados, um ponto suprematista em 6 construções. Nessa obra, considerada científica, o artista russo procurou explicar, de forma gráfica, como 2 quadrados, um vermelho e um preto, transformam um mundo. Publicado em 1922, em Berlim, esse livro foi um grande divisor de água para as artes gráficas e profundo influenciador do design gráfico, desenvolvido posteriormente. A partir de 1924, o artista aproximou-se bastante do construtivismo e criou obras que dialogavam de forma direta com esse movimento estético, como veremos. Construtivismo. Em 1914, uma editora russa chamada Lubuk de hoje imprimiu em sua gráfica diversos trabalhos com temáticas políticas, feitos por artistas modernistas como Kazimir Malevich e o poeta Vladimir Maiskovsky. Essa produção causou bastante agitação na sociedade e se refletiu mais tarde no uso de cartazes como veículos de propaganda política. Com a ascensão das políticas socialistas, reforçadas pela Revolução Russa e ainda mais acentuadas pela Guerra Civil, grande parte dos artistas vanguardistas se identificaram com a causa do proletariado e do Partido Operário, liderado por Lenin, considerando-se representantes dessa classe.
estimulados pelo governo a produzir e a experimentar novas possibilidades artísticas, uma vez que para os bolcheviques a transformação cultural era o reflexo da transformação social por eles desejada. Os artistas favoráveis ao partido passaram a desenvolver obras com forte propaganda política. Foi nesse contexto que surgiu, no fim da década de 1910, o construtivismo, vanguarda artística russa que mais dialogou com os ideais políticos do país. Assim, artistas como Vladimir Maskovsky, Alexandre Rochedon e Eus Littitsky passaram a conceber a arte visual como uma construção, modo de pensar tridimensional próximo ao da arquitetura. Dessa maneira, utilizando cartazes, desenhos, pinturas, gravuras, colagens, fotomontagens, entre outras técnicas, os construtivistas levaram ao povo uma arte informativa com o uso de formas geométricas e da arte abstrata. Desde a Guerra Civil, o cartaz ficou conhecido na Rússia como pintura proletária, o que significa que esse gênero foi utilizado pelos artistas favoráveis ao regime socialista como suporte e veículo para suas criações artísticas de cunho político. Com esse cartaz, Littitsky sintetizou muito bem o espírito, a técnica e o ideal político do construtivismo. Referiu-se no título às batalhas ocorridas durante a Guerra Civil Russa entre os bolcheviques, o Exército Vermelho, e o Exército Branco, formado por ex-militares do czarismo e por liberais republicanos. Contudo, retratou os confrontos de maneira totalmente abstrata. Observe como os bolcheviques coincidem com o triângulo vermelho, que por sua vez ataca o círculo branco. A fotomontagem também foi um recurso muito utilizado pelos artistas revolucionários, sobretudo a partir de 1919. Durante alguns anos, Alexandre Rochedon, grande nome do construtivismo russo, tomou a fotomontagem como seu recurso gráfico predileto, justapondo fotografias e seus fragmentos. Suas criações atenderam tanto a propagandas de massa quanto a obras literárias. Alguns anos mais tarde, Rochedon dedicou-se profundamente à fotografia, meio pelo qual passou a retratar a vida social da nova Rússia. Sua originalidade no enquadramento fotográfico inspirou outros artistas, como o cineasta Sérgio Stein, diretor de clássicos do cinema construtivista. Nem todos os artistas russos, no entanto, concordavam em produzir uma arte que fosse alinhada aos ideais políticos. Assim, artistas como os irmãos Antônio Percival e Não Gabo não atendiam às demandas políticas do regime, criando esculturas que se afastavam da arte ideológica e se aproximavam do suprematismo. Ao fim da década de 1920, o regime político russo intensificou a ideologia de massas e perdeu seus propósitos iniciais. Com isso, a arte do período chamado de realista socialista passou a ser controlada pelo governo, o qual permitia somente a produção artística que propagasse seus ideais. Dessa maneira, os artistas de vanguardas não favoráveis ao regime e aversos à arte ideológica passaram a sofrer reprimendas policiais, o que fez muitos deles deixarem a Rússia. Percival foi um dos artistas que, pela pressão política, mudou-se para Paris, onde criou muitas esculturas que priorizavam a geometria das formas abstratas, com o uso de materiais advindos da indústria, como a reprodução fotográfica, que vocês estão vendo aí. É nesse contexto de questionamento ideológico, o qual enfraqueceu diversos setores da sociedade russa, que, conforme afirma a professora de arte e cultura russa, Arlete Cavaliarielli, aquele entusiasmo retumbante dos primeiros anos e todo um rico período de experimentalismo nas artes se evaporam agora junto com as utopias das vanguardas. No entanto, apesar de dissipadas em razão de ideologias políticas, as vanguardas russas deixaram um legado fundamental às artes contemporâneas, influenciando também a produção artística do Brasil. Assim como o Bauhaus e o De Stijl, movimentos que estudaremos na unidade seguinte, o construtivismo russo em muito influenciou a arte que estava sendo feita no Brasil em meados do século XX, época em que o progresso avançava e a indústria também encontrava eco nas produções artísticas. Já sob repercussão de obras modernistas da década de 1940, como as de Geraldo de Barro e José Olímpio, artistas como Valdemar Cordeiro, Anatol Watts, Lutz Klutz,
Creme Feja, Leopoldo Rá e o próprio Geraldo de Barros criaram em São Paulo, em 1952, o Grupo Ruptura. Da mesma maneira que os artistas de vanguardas europeias, esse grupo publicou um manifesto apresentando seus propósitos: criar obras concretas que se opunham à arte representativa e subjetiva, valer-se da produção industrial, buscar uma sociedade mais igualitária, questões muito próximas às vanguardas russas construtivistas. 3 anos depois da formação do Grupo Ruptura, lá onde foi convidado a participar do movimento concreto, sendo a única mulher a integrar o grupo ao longo de toda a existência dele. Foi estabelecido um intenso diálogo entre os membros do Grupo Ruptura e outros artistas, como os grupos Frente de Ferreira Goulart, Décio Vieira, Ivan Serpa, Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, entre outros, e os poetas Concrécio, Décio Pignari, Augusto do Campos e Haroldo de Campos. Na próxima aula, nós vamos estudar o